Olá, sejam bem-vindos ao canal Senhora Literatura. Mais uma quinta-feira na qual eu vou estar falando para vocês de livros. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou falar de um livro que eu amo de paixão, de um autor também que eu sou fã declarada. Infelizmente não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas quero deixar aqui o meu elogio público porque eu admiro muito, é uma grande referência para mim, que é o Jamil Snejd. Então, se você não é daqui de Curitiba, talvez não conheça o Jamil Snejd. Ele é um grande escritor aqui da nossa terra, do nosso estado, mas que tem um potencial gigante para ser lido por todo o Brasil, por todo o mundo. Inclusive, o Jamil Snejd tem grandes fãs declarados, né? Como o Afonso Romano, o próprio Cristóvão Teza, que é aqui da nossa terra, né? Foi um pupilo do Jamil Snejd. Então, ele é um escritor fantástico que tem fãs pelo Brasil afora, grandes fãs, e deixou um legado muito bom de livros para nós. Infelizmente, foi embora cedo demais, né? Nos deixou em 2003, com apenas 63 anos. Mas, para nossa alegria, a editora Arte e Letra tem feito relançamentos da obra, né, do Jamil Snejd, e estamos aqui com esse novinho em folha, Viver é Prejudicial à Saúde. Quero agradecer muito, né, a editora Arte e Letra faz esse trabalho maravilhoso de honrar mesmo, né, os nossos grandes autores. Essa edição é muito bonita e eu comprei recentemente agora numa feira do livro que teve, né? É uma edição de 2020 e realmente tem que agradecer porque os livros do Jamil Snejd, eles são muito difíceis de serem encontrados hoje em dia, porque o Snejd, ele fazia edições do autor mesmo, ele não gostava de publicar por grandes editoras. Então, hoje em dia, para você encontrar um livro dele, você vai pagar caro se você quiser comprar aquelas edições que eram dele, né? Bom, apresentando um pouquinho então do Jamil Snejd, para quem não o conhece, ele foi um grande escritor curitibano, né, um grande representante da nossa literatura paranaense. O Jamil Snejd nasceu em 1939 e faleceu em 2003, com 63 anos, como eu falei anteriormente. E, além de um grande escritor, foi também um grande publicitário. E essa sua veia publicitária permeia muito a obra dele. Vocês vão perceber aqui depois, quando eu for comentar sobre esse livro, né? Que é um slogan publicitário. Viver é prejudicial à saúde. É quase aquele, né? Ministério da Saúde adverte, tal coisa faz mal à saúde. E aqui é muito interessante esse jogo de palavras, né? Que ele fez. E eu brinco muito, né, que o Caran, ele tem, que é um outro escritor aqui paranaense, aliás, né, radicado no Paraná, ele era de Santa Catarina, mas a gente fala que é paranaense porque o que é bom a gente quer pra nós, né? E o Caran, ele tem, né, a melhor epígrafe, que é do Jornal da Guerra contra os Taedos, né? Foi a guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas, ambos filhos da puta. Eu adoro essa epígrafe. E o Snejd, então, tem o melhor título, né? O que mais representa a sua obra, né? Porque se vocês lerem esse livro, vocês vão entender que, nossa, não podia ter outro livro, né? Viver é prejudicial à saúde. Porque realmente ele vai contando a história desse personagem que se vê aí, né, envelhecendo e percebendo como o seu corpo vai se modificando, né? E perdendo aquele vigor, toda aquela coisa da juventude, e vão surgindo coisas ali inerentes à idade, né? Preocupações com saúde. Ele coloca aqui um personagem bem hipocondríaco. Então é bem interessante, né, de ver como ele constrói a história e o título confluindo perfeitamente. Bom, o Snejd, ele foi um grande escritor, não só de um gênero, ele escrevia diversos gêneros. Era um multi-escritor, né? Ele tem poesias, ele tem contos, ele tem crônicas, ele tem novela, ele tem romance. Foi um escritor que soube, né, passar por todos esses gêneros literários. Foi um escritor muito premiado também, ganhou diversos prêmios. E, como eu falei, é uma alegria para mim estar aqui hoje falando
desse escritor que eu admiro tanto, tanto, tanto. E vamos à obra, então. Viver é prejudicial à saúde. Eu vou ler aqui um trechinho do começo para vocês verem do que eu estou falando. Então, começa com a seguinte frase. Estou aqui, diante do espelho, examinando as mamas. Tenho belas mamas e nunca havia notado. Pequeninas, semelhantes às de uma garota de 12 anos. Então, só contextualizando, né? É um homem, né? Já numa idade mais avançada, que está ali diante do espelho, examinando as suas mamas. E aí, indo um pouquinho mais adiante, ele continua, né? Falando sobre o que ele estava pensando ali, né? Inquietante. Os filhos têm 50% de chances de herdar os genes defeituosos dos pais. E eu jamais conversei com meu pai sobre isso. Acho que vou ligar para ele depois do almoço. Pai, como vão suas mamas? O velho vai entender manas. E surpreso com meu súbito interesse familiar, discorrerá longamente sobre a saúde de minhas tias. Abandono a hipótese do telefone. Devo provocar uma conversa pessoal. Direta com o velho. Talvez chegar com naturalidade e apalpá-lo, de maneira neutra e profissional. As maminhas do velho devem estar caídas e murchas, alguns dedos abaixo do peitoral, e não sei como ele reagirá. O diálogo entre pais e filhos é muito difícil. Gente, é ou não é fantástico o jeito que o Sneyd escreve? Ele é de uma ironia, de uma acidez, de um humor inteligente que você começa a ler e você não consegue parar, né? E até porque esse livro é uma novela, ele é curtinho, é uma leitura para você pegar ele em uma sentada e devorar, né? E ele continua, né? Aí ele tá lá super hipocondríaco, pensando nas mamas e que os homens também podem ter câncer de mama. E ele continua, né? O doutor Mourão diz que homens expostos a altas temperaturas estão sujeitos à atrofia dos testículos. Desço e examino meus testículos. Esse processo pode causar alterações hormonais que estão em relação direta com o câncer de mama. Meus testículos jamais estiveram expostos a temperaturas elevadas, nem mesmo no sentido metafórico. Altas temperaturas sugerem paixões abrasadoras. Há tempos que meus testículos vêm sendo cozinhados em banho-maria. Ai, gente, é bom demais isso aqui. E aí, ele continua contando aqui, né, que ele está lá no seu escritório, o personagem é um arquiteto, e aí ele está lá, né, com a sua assistente, sua secretária, e ele fala, pobre Joana. Ela olha desolada para minha mesa, e em resposta aos seus anseios de limpeza, atiro para o lixo um jornal velho, alguns clipes imprestáveis e uma lata vazia de Coca-Cola. Mas não me atrevo a pôr fora. Minha mesa reproduz externamente o que guardo dentro da cabeça. Necessito de uma certa desordem, de um pequeno caos particular para dar vida aos meus projetos. Aí ele continua contando da relação dele com o sócio, né? Não é uma relação muito boa, porque o sócio é todo organizado, meticuloso, é ele que cuida de tudo, né? E ele já gosta desse caos, né? De trabalhar ali no meio da bagunça. Então, uma coisa que... até ele fala, né? O sócio dele é o Harry, né? E ele fala que o Harry é retilíneo até quando concebe uma curva. É porque eles são arquitetos, né? Um escritório de arquitetura. Então, vocês imaginem uma figura, né, retilínea até quando concebe uma curva. É incrível essa imagem que ele constrói, né? E aí, a gente vai passando, né? Ele vai também comentando a relação dele com a filha dele. Ele é um sujeito divorciado e a filha está prestes a se casar e vai apresentar o noivo para ele. Então, ele fala o seguinte, né? Pensa, né? Querida filha, tenho sido uma droga de pai para você. Tenho sido um péssimo sócio para o Harry. Mau irmão e mau amigo. Apenas um filho razoável. Teus avós jamais esperaram qualquer coisa de mim. Então, vejam como ele vai, né, fazendo essas autoanálises, assim, bastante ácidas com ele mesmo, né? E aí, ele também, mesmo sendo um arquiteto, né, esse personagem, tem um trecho em que a gente vê muito clara
a personalidade aqui do Snej, publicitário, né? Quando ele tá assistindo TV. E aí, eu vou ler alguns trechos, tá? Não vou ler completo, mas eu vou pulando aqui alguns pedaços, mas vocês vão entender. Então, ele tá assistindo TV, né? E ele fala: o melhor enquadramento, gestos patéticos, a mãe tentando proteger o filho de encontro ao peito, a morte esteticamente aceitável. Afinal, não somos bárbaros. A arte da guerra não é apenas estratégia. Um campo juncado de cadáveres tem de falar a nossa sensibilidade. E como TV é também informação, o poder destruidor das armas de fogo tem de ficar patente. Corpos mutilados são um preito de louvor à tecnologia. Atentados à bomba com menos de 18 vítimas só são eloquentes se houver crianças entre elas. Precisamos de sangue, mas não em excesso. Bastam algumas borrifadas na vidraça de um ônibus destroçado. Aí ele continua, né? Intervalo comercial, um novo e revolucionário protetor feminino, absorvendo imensas quantidades de líquido azul. Sangue menstrual azul. A propaganda preserva nossa delicadeza de sentimentos com sutis alterações cromáticas. Então aqui a gente vê bem essa vertente publicitária dele, né? Comentando aí a TV, as propagandas. E eu achei incrível esse comentário, né? E realmente, né? As propagandas aí dos absorventes com aquele líquido azul, né? Que preservam, então, a nossa delicadeza aí com essas alterações cromáticas. E tem uma parte aqui que eu tava até pensando, né? Se hoje em dia, com tantas mortes que a gente tem visto, né? Já ultrapassamos uma marca terrível de 430 mil mortos. Então, talvez o Snej não estivesse preparado para saber, né? Que hoje em dia os cadáveres não estão nem mais eles falando a sensibilidade de muitos, né? Já se tornou o novo e terrível normal. Então, o livro vai seguindo e o nosso personagem aqui, ele tem uma reunião com o prefeito de uma cidade, né, litorânea, aqui próxima de Curitiba, que é onde se passa, né? E ele vai, então, né, para o litoral, vai para Paranaguá, ter essa reunião. E ele volta, né? Quando ele tá voltando, ele liga o rádio do carro e tá tocando Boys Don't Cry, do Mamonas Assassina. E é fantástico também essa quebra que faz no texto, né? Porque ele começa ali a pensar numa mulher que ele conheceu e prestar atenção na letra. E ele realmente coloca o trecho da letra aqui, né? Ser corno ou não ser, eis a minha indagação. Sem você vivo sofrendo, pelos botecos bebendo, arrumando confusão. Olha, até queria cantar para vocês, mas não vai rolar. Então, eu li também a letra, mas quem conhece aí Mamonas, né, vai lembrar dessa música. E aí ele vai pensando e vai vendo a letra da música, né? Você é muito fogosa, tão bonita e carinhosa, do jeito que eu sempre quis. E aí, mais um pouco de reflexão dele, né? Minha coisinha gostosa, dá aos pobres é bondosa, sou corno, mas sou feliz. Sou um hombre conformado, escuto a voz do coração, sou um corno apaixonado, sei que já fui chifrado, mas o que vale é tesão. E na cama, quando inflama, por outro nome me chama, mas tem fácil explicação. O meu nome é Dejair, facinho de confundir com o João do caminhão. E aí eu vou colocar aqui a reflexão final, né? Ele fala, se eu me chamasse Dejair, uma casa de madeira na beira do mangue, uma toalha vermelha, 2 copos, uma garrafa de conhaque, uma garrafa de vermute, uma guaranha ou um bolero, brincando de se esconder nos caracóis de Lucimara, a redondez de uns peitos e a alma doída, suspeitando o cheiro de outro, uma faca no coração, punhal de ponta afiada, América parda, mestiça, lindauras e lucimaras, sangue, tesão, dor de corno, solidão. Vejam só como é que é a ingratidão de uma mulher. Desliga o rádio. A FM do litoral começa a perder sua potência no alto da serra. A partir de agora, entra na área de atração de Curitiba. E aí, então, ele vai, né, subindo a serra, ouvindo as músicas. Aí ele continua comentando da filha dele, né, que vai se casar. E aí ele faz uma reflexão interessante aqui, né,
Sobre isso, ele fala, né? Minha filha vai se casar, Harry. Talvez me dê netos de verdade. Posso ainda ser um avô inconveniente, sem fortuna, desses que as crianças toleram até os 10 anos. Depois, Harry, asilo, cadeira de rodas, mijar nas calças. Ou você acha que seremos patriarcas veneráveis, farol e guia das gerações mais jovens? Então ele tá aí fazendo uma, uma autoanálise bem crítica, né, em relação a ele mesmo. Aí ele comenta quando ele encontra com o Marcelo, que vai ser o futuro genro dele, né? E aí ele arrasta o Marcelo para a biblioteca, que é onde eu me sinto mais seguro. 3.000 volumes criam um efeito extraordinário para qualquer leitor amador. Um bibliófilo riria do meu acervo, mas Marcelo arregala olhos estupefatos. Então a gente consegue ver no livro o Snejd publicitário, o Snejd escritor, o Snejd leitor, nesse personagem, né? Que apesar de ser uma ficção, conseguimos ver bastante coisa do autor também nele, né? Aí ele continua, né, falando da relação dele com o Harry, com a filha, com o genro. E aí ele vai falar o seguinte: se não tivesse me fatigado do amor, dos tédios e silêncios que o pontuam, eu poderia embeber meus sentidos no torpor de outro corpo. Se não tivesse me fatigado da ideia da morte, eu me agarraria com fervor à vida que sobrevive ao pequeno morrer de cada dia. A lucidez é o mais cáustico dos venenos, e não há espírito que resista à lenta deteriorização do corpo. Então aqui a gente vê, né, a ligação que ele faz com todo o sentido da obra, falando realmente da deteriorização do corpo físico ali, né, da pessoa. E aí a história vai continuando e acontece a grande cena do livro, que é ele quando tá, então, indo de novo pro litoral, né? Ele tá meio distraído e tal, e bate em alguma coisa o carro, e ele pensa que ele matou uma pessoa, né? E ele vai ficar sofrendo e sofrendo e sofrendo com relação a isso, né? Em todo momento que ele fica lá no litoral, e aí ele vai e conta pro prefeito, e o prefeito fala, não, deixa que eu vou ver o que aconteceu, eu vou resolver pra você, não se preocupe e tal, né? E aí ele descobre que, na verdade, ele acabou acertando um porco, né? E aí ele vai falar o seguinte: obrigado, porco amigo. Você quase me atirou no abismo, me expôs ao vexame e à galhofa, me encheu de remorsos, mas me restituiu o prazer de poder intervir no mundo, provocar um acontecimento, abrir um rombo nesta cortina de tédio e indiferença que nos sufoca. Estou vivo, amigo porco, porque te imolei ao Deus da morte e da destruição, ao grande Deus dos dejetos e da sucata que transforma o perecível em novas possibilidades de matéria viva. Então aqui é porque ele acerta esse porco, né? E depois ele acaba comprando a própria carne do porco e trazendo para comer, né? E aí dá para as pessoas ali, pro Harry, para a filha dele, essa carne desse porco. E ele fala que ele ficou com vergonha, né? Porque ele ficou se sentindo com remorso e falou lá para todo mundo que pensava que tinha matado uma pessoa e tal, e no fundo ele tinha acertado o porco, né? E aí, por fim, então, ele dissolve, né, a sociedade com o Harry e sai de cena, né? Aí ele tá falando com o Marcelo, né, o genro dele. Você precisa viajar, sugere Marcelo. Lógico, pai, reforça minha filha. Dinheiro você tem, não tem? Mas minha vida profissional, argumento. Se eu sair de cena, me aposentam por completo. Esta cidade adora exterminar vocações. E aqui, né, a gente percebe o quanto é muito do Snejd isso. Ele tem um outro livro, né, que inclusive se chama Como Tornar-se Invisível em Curitiba, que faz essas críticas, né? E aqui ele reforça, então, esse pensamento nesse personagem, né? Se eu sair de cena, me aposentam por completo. Essa cidade adora exterminar vocações. E aí, porque ele, né, é sugerido que ele vá viajar e tudo mais, e ele acaba indo, né, vai viajar, e nessa viagem ele conhece uma outra mulher também, uma senhora, né, e tem algumas outras partes interessantes aqui, que na viagem ele fica observando os narizes, né,
E ele fala, né, que é uma vantagem, né, porque todo mundo quer ver ali uma parte, às vezes, mais escondida do corpo, e ele, como tá observando os narizes, estão sempre à mostra. É bem interessante. E aí, vai falar, né, dessa moça, dessa mulher que ele acaba se interessando, né, e aí ele vai descrevendo, né, ela caminha de braços cruzados sobre o peito, protegendo-se do vento, e é tudo que consigo ver. Minha miopia, jamais assumida, transforma a paisagem numa orgia impressionista. Gosto disso. A deficiência visual tem suas vantagens. Estou contemplando uma bela mulher caminhando entre flores sem que lhe caiba qualquer responsabilidade de realmente ser bonita. Basta a mancha cromática, o passo lento, a suave coreografia dos braços cruzados, o cabelo sobre o rosto. Então ele tá aqui, né, falando mais uma vez da característica da velhice dele, né, já não enxerga tão bem. E aí ele começa a olhar ali, olhar o pôr do sol e tal. E mais pra frente ele vai falar assim, nossa, acho que eu estou me enternecendo. E realmente ele começa a se interessar mais por essa mulher. E aí vai chegando pro final do livro. E eles se encontram, então, né, na piscina desse hotel que eles estão. E ele vai falar o seguinte: hoje estamos realizando pela primeira vez a prova da piscina. Significa que vamos nos revelar os pequenos estragos que o tempo esculpiu em nossos corpos já maduros. Ela, mais nova que eu, uns 7 ou 8 anos. Eu, mais velho que ela, uns 10 ou 12 anos. A julgar pela maneira como imagino que ela me veja. Mas não importa. Não preciso esconder nada dela. Ao contrário, exibo minhas pernas finas, a pele descorada, esses pelos longos e duros que de uns tempos para cá começaram a nascer nos meus ombros. Gostaria que ela soubesse que 3 dos dentes com que lhe sorrio são removíveis e laváveis. Ela, por seu turno, me exibe no alto da coxa uma depressão lateral de pele luzidia, que suponho o resultado de uma cirurgia de colo de fêmur, e na perna oposta, logo acima do joelho, uma pequena rede de varizes que ela faz questão de massagear com ostensivo empenho. Depois, empina os seios e se examina, reprovando um excesso que eu aprovo, como aprovo tudo nela. Já estamos irremediavelmente condenados um ao outro. Bom, senhoras e senhores, não preciso falar mais nada com esse final, né? Viver é prejudicial à saúde. Jamil Sneddon. Se você não conhece, corre no site da editora Arte e Letra, compra o seu exemplar. Busque saber sobre o Sneddon, esse grande, grande escritor aqui de Curitiba. Um grande abraço, eu espero que vocês tenham gostado. E deixe seus comentários, né? Se alguém tiver aí livros do Sneddon e quiser mandar para mim, manda que eu vou amar, vou agradecer eternamente. Como eu disse, são livros difíceis de encontrar, né? Nos originais. Então, fica aí também a dica para vocês, né? Conhecerem o autor. Se quiserem presentear, essa que vos fala também. E comentem, então, se vocês gostaram, se conheciam o Sneddon. Se não são inscritos no canal, gente, aproveitem e se inscrevam, porque aqui a gente sempre traz o melhor da literatura, os melhores autores, as melhores dicas, melhores entrevistas. Então, para você não perder nenhum conteúdo, se inscreve e ative o sininho das notificações, que sempre que tiver vídeo novo vai aparecer para você. Um grande abraço e até semana que vem.